Olá, iniciando os nossos estudos do terceiro trimestre, na sequência aí nós vamos ver o continente africano, certo? Falar um pouco sobre a África atual. Então, essa primeira etapa aí, vamos falar sobre o capítulo 11 do livro didático, onde veremos aspectos gerais da África. Na aula de hoje, especificamente, vamos focar nos aspectos fisiográficos. Falar um pouco sobre o continente, caracterizar em linhas gerais aí o continente africano. Então, a África é um continente de clima predominantemente tropical. É o terceiro maior continente do mundo em extensão territorial e atualmente tem uma população estimada em torno de 1,3 bilhão de habitantes, que corresponderia a cerca de 17% da população mundial. Atualmente, a África possui 55 nações independentes. E dentre essas nações, os autores do livro chamam a atenção para o caso de Saara Ocidental, que é uma ex-colônia espanhola localizada no nordeste do continente africano. Tornou-se independente no ano de 1976 e, ato contínuo, teve boa parte do seu território ocupado pelo vizinho do norte, Marrocos. Então, a área efetivamente controlada pelo governo de Saara Ocidental corresponde a essa área em rosa. A área em verde é uma área ocupada e controlada militarmente pelo Marrocos. Essas duas áreas são divididas, por essa linha vermelha que corresponde a um muro fortificado, uma muralha fortificada erguida no deserto pelo governo de Marrocos para delimitar a sua área de controle. Complicado, né? O camarada tem seu território invadido, ainda vem um invasor e constrói um muro para poder impedir a sua passagem. É a situação atual aí do Saara Ocidental. Tem outros países também que tiveram independência só muito recente, no continente africano. Chamar a atenção aí para três países, a Namíbia, que é uma ex-república alemã, que esteve ocupada aí desde a década de 30 pela África do Sul e só se tornou independente em 1990. A Eritreia também, que depois de quase 60 anos de ocupação etíope, voltou a ser um país independente no ano de 1993, e o Sudão do Sul, que agora recentemente, no ano de 2011, no começo dessa década, se tornou independente do Sudão. Falar um pouco sobre os aspectos fisiográficos do continente africano. O relevo da África, em linhas gerais, é dominado por planaltos. E normalmente a gente costuma dividir em três planaltos. O planalto setentrional, que fica na porção norte do continente, é onde está o deserto do Saara, e bem aqui no norte, próximo à Europa, a cadeia montanhosa do Atlas. O planalto centro-meridional, que vai se estender aqui da planície do Rio Congo até a África do Sul. E o planalto oriental, que fica na porção leste do continente africano, se estende aí nas bordas desse planalto. A gente tem uma linha de falhamento importante chamada Rift Valley, e é nessa região que vão ocorrer os grandes lagos africanos, Vitória, Malau e Tangânica, e também o Monte Kilimanjaro, que é o ponto culminante do continente africano. Quanto aos climas na África, é importante a gente ter em perspectiva de que a linha do Equador corta o continente africano bem na sua porção central. Isso vai criar um fenômeno que é o chamado espelhamento do clima. Ou seja, pela própria distribuição das cores, a gente percebe que os tipos climáticos que ocorrem do centro para o norte do continente vão se repetir na mesma sequência do centro para o sul do continente. Que tipos seriam esses? Então, na porção central, muito parecido aí com a nossa Amazônia em termos de latitude, predomina o clima equatorial, esse tom de azul mais escuro. Já nas porções em vermelho, a gente tem os grandes desertos africanos, Ao norte aí o Saara, ao sul o Kalahari e o deserto da Namíbia. Então são áreas desérticas que ocorrem nessas porções em vermelho. A título de comparação, o Trópico de Capricórnio, que corta o sul do continente africano, ele passa pela cidade de São Paulo. Então isso dá uma ideia de como é o alinhamento dessa porção do território africano em relação ao Brasil. Seguindo, no extremo norte e no extremo sul, a gente vai ter ocorrências do clima mediterrâneo, que é o clima caracterizado por estações muito quentes e secas no verão, frio moderado a forte no inverno, e uma alternância entre
vegetação de gramíneas, arbustos e coníferas. Temos também uma ocorrência de clima subtropical, essa porção mais fria aí ao sul do continente, de altitudes mais elevadas. Na zona limítrofe, entre as áreas desérticas, né, a gente vai ter ocorrência de clima semiárido. Essa porção semiárida ao norte também é conhecida como Sahel. Frio de altitude na Planalto Ocidental, no Planalto Oriental, perdoe, região ali do Monte Kilimanjaro e do Monte Quênia. E essas duas áreas em azul, que ocupam a maior parte da porção central do continente, o clima tropical. A vegetação também vai acompanhar essa distribuição desses tipos climáticos. Então, quando a gente fala de vegetação no continente africano, onde a gente tem a área de clima predominantemente equatorial, a gente vai ter a floresta equatorial. Destaque aí para a floresta do Congo, muito parecida com a nossa Amazônia. A floresta equatorial úmida, com alto índice pluviométrico ao longo do ano. Nas regiões de clima desértico, né, a vegetação, quando ocorre, vai ser aquela vegetação muito rala, típica dos desertos. Saara ao norte, Kalahari, Namíbia ao sul e deserto da Etiópia, né, na porção oriental do continente. Nessa zona de transição entre áreas desérticas e as áreas tropicais, a gente vai ter a ocorrência da vegetação de steppe, que é uma vegetação de extrato arbustivo baixo, com muitos espinhos. Essa área de steppe ao norte também é chamada de Sahel. E nas áreas de clima tropical, as savanas. Né? O clima tropical tem como principais características, né, uma estação quente e úmida, muito pronunciada no verão, e uma estação quente e seca, muito pronunciada no inverno. Muito parecido com o que ocorre aqui na porção central do Brasil. Triângulo Mineiro, Goiás, sul de Tocantins. E nas porções extremo norte e extremo sul, a gente vai ter a ocorrência da vegetação mediterrânea, aquela que eu já descrevi, onde você tem uma alternância ali entre coníferas e pequeno extrato herbáceo e arbustivo de pequeno porte. Aqui no Monte Quênia, no Monte Kilimanjaro, no Planalto Oriental, a gente vai ter a região de vegetação de altitude. Né? As altitudes nessa região passam dos 4.000 metros de altitude. Aí algumas ilustrações, né? Vegetação desértica, região do Saara, né? Algumas belas imagens. E isso aí é neve, certo? É raro, mas pode ocorrer, né? A gente tem uma amplitude térmica muito grande e nos meses mais frios do ano a temperatura pode baixar de zero. Se ocorrer, né, de alguma leve massa um pouco mais úmida penetrar nessa região, quando a gente tiver com temperatura abaixo de zero, pode haver ocorrência de neve. É raro, mas pode ocorrer. Aí a floresta do Congo, né, o rio Congo serpenteando por esse grande tapete verde, vegetação muito densa, né, muito parecida aí com a nossa Amazônia e com a nossa Mata Atlântica. E a floresta do Congo é ao lar dos grandes primatas, né, os gorilas e os chimpanzés. Também ao lar dos pigmeus, né, são esses povos aí autóctones, né, originais do continente africano, que tem essa característica aí do pequeno porte físico, né, pequena estatura. Aí não são crianças não, são adultos. E a savana africana, né, é aquela paisagem de filme do Rei Leão, né? É a área aí dos grandes mamíferos da África, né? Elefantes, antílopes, as girafas, né? E claro, o leão, né, que não é o rei da selva. O rei da selva é o gorila. O leão é o rei da savana. E aí um destaque, né, chama atenção para Madagascar, né? Uma ilha que fica bem destacada do continente ali na porção centro-sul da África e que tem uma série de endemismos. Um desses endemismos mais famosos é essa árvore aí, né, o baobá, tem esse tronco avantajado, que tem a função principal de armazenar água, né, durante os períodos de seca mais grave, mais acentuada. Prosseguindo então, né,
falar um pouco sobre as civilizações africanas. Então, no curso do rio Nilo, né, dos maiores rios do mundo e um rio de grande importância para o continente, ocorre no norte do país, floresceu a civilização egípcia. Né? Muito do sucesso, né, dessa civilização, em termos de desenvolvimento e expansão territorial, foi essa possibilidade, né, de praticar a agricultura no fértil alagado do rio Nilo. Então, nos períodos de cheia, né, a água sairia do seu curso original, ocuparia ali, né, se estenderia ao longo da planície do rio Nilo, abrindo a possibilidade, em pleno ambiente desértico, observe ao norte ali que a areia está muito próximo do rio, né, você tem uma pequena faixa ali onde era possível praticar a agricultura. E isso foi suficiente para que a civilização egípcia, né, desenvolvesse técnicas de cultivo e ciência que lhe permitiram avançar e progredir muito, né, em relação a outras civilizações que lhe eram contemporâneas. Até hoje, né, percebam pelas luzes aí do norte do Egito, né, ao centro aí a cidade do Cairo, mais à esquerda no litoral Alexandria, ainda é a porção mais povoada do território egípcio. O restante apagado, basicamente desertos. Outra civilização importante também, não é, que o livro chama a atenção da civilização antiga, foi Cartago. Né? Cartago é uma cidade-estado localizada aí no norte da África, no atual território da Tunísia, e que durante muito tempo rivalizou com o Império Romano. Né? O território aí em roxo representa a área dominada por Cartago, e aí Roma nos primórdios, né? Em vermelho, ainda como uma república. Né? Então, Cartago colocou frente a frente, né, o general cartaginês Aníbal Barca, né, que ficou conhecido como o flagelo de Roma, com o Império Romano. Né? Então, o camarada deu muito trabalho. Cerca de 2 séculos e meio antes de Cristo, chamadas Guerras Púnicas, né? Cartago, por vezes, foi uma ameaça real e esteve muito perto de derrotar o Império Romano, que ainda não havia atingido seu auge. Né? Ainda era uma república em expansão, não era nem um império. O grande feito do Aníbal aí, né, foi cruzar os Alpes europeus com seu exército, né? E na tropa, inclusive, elefantes. Chegou muito perto de ocupar a Itália. Mas foi derrotado, né, pelo general romano Cipião, o africano. Essa derrota, essa vitória, né, militar é tão importante para os italianos que Cipião é reverenciado até no hino nacional da Itália. Além disso, a gente tem também outros impérios ancestrais que tiveram grande importância no continente africano. Destaco aí o Império Axum, na região da Abissínia, Etiópia, né? O Império de Benin, na atual Nigéria, o Império de Gana, fica ali na porção ocidental do continente, né, de onde vieram muitos escravos para o Brasil, e o Império do Mali, ao longo do rio Níger. Né. Todos tiveram muita importância econômica, militar, antes do processo de colonização da África pelos europeus, praticavam comércio entre si e com outras partes do mundo. E para nós, especialmente, né, os impérios do Mali, Gana e Benin, são importantes porque daí vieram muitos escravos para o Brasil, né? E muita influência cultural que nós temos hoje, religiosa, na música, nas artes, refletem aí hábitos e costumes desses impérios ancestrais, certo? Bem, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos prosseguir nos estudos. Um abraço a todos, um abraço a todas. Até a próxima.